Urgente, a Rússia está em crise. Drones das Forças Armadas da Ucrânia cercaram o inimigo em um círculo mortal. Os russos estão cansados de contar os ataques. As primeiras imagens da destruição já estão na internet. Gerasimov errou novamente nos cálculos. A operação especial Truba, na região de Kharkiv, fracassou. Os paraquedistas ucranianos desmontaram o exército russo até o nível molecular. Choque, a Alemanha está à flor da pele. Moscou fez as primeiras declarações em direção a Berlim. A Rússia está em alerta. A ponte da Crimeia está vivendo seus últimos dias. E tudo isso aconteceu agora mesmo. Olá, eu sou Darina Rutskal e vamos começar. A Rússia foi abalada por fortes explosões. Drones ucranianos desencadearam um efeito dominó diretamente no território inimigo. Os principais alvos de Putin estão desaparecendo um após o outro. Em Osman, na região de Lipetsk, menos uma, a base de petróleo local. Nossos também atingiram Bashkortostan com força. O ditador entoou uma canção de despedida para a fábrica petroquímica em Sterlitamak. 6 ataques precisos e tudo virou sucata. Os russos não conseguem conter as emoções. Esse é o 4º ou 5º ataque que está acontecendo agora. Meu Deus, é o 6º. Caramba! Algo está queimando intensamente. Em confronto com os defensores ucranianos, a cidade russa de Penza foi destruída. Russos reclamam das chegadas. O público estava indignado com o ataque ao seu orgulho. REF, fábrica de rolamentos. Eu vi. Como explodiu bem no momento da explosão, lá apareceu uma espécie de bola de fogo. Ela apareceu ali, provavelmente. Assim, mas só dentro dela. Isso já é uma explosão, não é a fábrica. Tver também não dorme. O provável alvo do ataque foi a fábrica de vagões ali perto. A defesa aérea russa derrubou o nosso drone. Consequências do ataque são esclarecidas. Muitos destroços espalhados por toda parte. Na região de Leningrado, destroços de um drone caíram no território de uma estação de compressão. Os russos estão em choque. O Ministério da Defesa da Rússia destaca 129 drones abatidos. Por isso, aguardamos esclarecimentos do Estado-Maior da Ucrânia para saber exatamente sobre quais alvos os russos abateram. Enquanto isso, os russos também fracassaram na região de Kharkiv. O exército de Putin tentou romper pelo gasoduto Soyuz e acabou encontrando paraquedistas ucranianos. O Blitzkrieg de Gerasimov desmoronou diante dos nossos olhos. Os primeiros detalhes da Operação Relâmpago. O inimigo está agindo mais ao norte de Novoplatonivka, na direção de Nova Kruljakivka e além de Hrizhov. Para a tentativa de avanço, a Rússia envolveu cerca de 50 pessoas. Os militares ucranianos relataram que pelo menos 40 ocupantes foram eliminados com sucesso. O inimigo não atingiu os objetivos estabelecidos e a situação neste setor da frente foi estabilizada. O adversário continua agindo em pequenos grupos e tenta infiltrar-se entre as posições. As ações dos ocupantes estão sob constante controle das forças de defesa e estão sendo interrompidas. Prelúdio para um conflito intenso. O Ministério da Defesa da Alemanha soou alarme devido aos ataques híbridos da Rússia. A situação pode piorar. É o que escreve a Bloomberg, citando informações do Ministério. Somente após um ataque armado aberto ao flanco leste da OTAN, a Alemanha estará cada vez mais sob risco, ou será alvo de ataques com o uso de meios militares como mísseis de longo alcance, drones armados e forças especiais. Ficou sabido que a Rússia já está tentando testar a proteção da infraestrutura. A Alemanha, e um passo decisivo de escalada pode ser tomado já em 2029.
Em caso de um ataque convencional da Rússia no flanco leste da OTAN, a Alemanha não se tornará um estado de linha de frente nem um campo de batalha. Não haverá confronto direto entre as forças terrestres, declararam no ministério. No entanto, a Rússia fará tudo o que for possível para impedir ou pelo menos dificultar o desdobramento das forças da OTAN no flanco leste com o objetivo de dissuasão e, se necessário, defesa. A ponte da Crimeia, Kerch, prendeu a respiração. Os russos estão nervosos e se preparam para uma derrota colossal. Uma ordem de emergência para trazer toda a flotilha disponível para a península. No lado do Mar Negro, no Estreito de Kerch, mais perto de Kerch, estão sendo realizadas manobras simultaneamente. Navio patrulha do projeto 2260 Okhotnik, da Guarda de Fronteira do FSB da Rússia, 2 barcos anti-sabotagem do projeto 2198 Grationok, barco de artilharia do projeto 1204 Shmel. Ao mesmo tempo, segundo informações de fóruns públicos, os russos não estão literalmente bloqueando as pontes do lado do Mar de Azov. Aparentemente, eles ainda estão nervosos com a possibilidade de um novo golpe devastador do SBU na travessia. Então vamos cruzar os dedos e aguardar boas notícias do nosso povo. Sinal de alarme. O Kremlin tornou-se muito mais ativo na região do Báltico. A conexão foi perdida, a infraestrutura está sob ataque. A frota clandestina de Moscou emergiu das sombras e passou a atacar alvos vitais da UE. O plano de Putin começou a ser implementado. Vários países estão sob ameaça ao mesmo tempo, a OTAN foi pega de surpresa, a Europa está em pânico e soa o alarme. Ainda há tempo para impedir a escalada? Tudo o mais importante sobre isso em instantes. Sabotagens em alto mar. Em 31 de dezembro, a polícia finlandesa deteve o navio Fitchburg, que seguia de São Petersburgo para Haifa, em Israel, sob suspeita de ter danificado um cabo submarino de telecomunicações que liga Helsinki à Estônia pelo Golfo da Finlândia. O objetivo era verdadeiramente transportar carga para o Mediterrâneo a partir de São Petersburgo com este navio. Essa ainda é uma muito grande questão. Em muitos casos, um navio da frota sombra, a chamada frota russa, sob diferentes bandeiras, ainda assim os chamamos de russos, porque quando você começa a investigar, primeiro eles estão sob sanções, e em segundo lugar, assim que você começa a cavar, de repente eles hasteiam bandeiras russas, são registrados no registro russo. Segundo relatos da mídia, foram presos 14 membros da tripulação da Rússia, Geórgia, Azerbaijão e Cazaquistão. Os detidos começaram a ser interrogados à noite. E se nada parecido tivesse se repetido, poderíamos dizer que, infelizmente, aconteceu esse caso, mas isso não se repete. E coisas assim. A polícia declarou que está investigando violações do funcionamento dos sistemas de telecomunicações em circunstâncias agravantes, bem como sabotagem e tentativa de sabotagem. Em circunstâncias agravantes. Existem 2 conceitos diferentes no direito marítimo internacional. Um é o regime das águas marítimas. O segundo conceito é o regime do dia marítimo. Esta é a chamada zona econômica exclusiva. Nas zonas econômicas exclusivas, tudo o que está no fundo e sob o fundo do mar pertence ao estado costeiro. Qualquer ação ilegal está também sujeita a um rigoroso processo criminal legal de acordo com a lei. As autoridades finlandesas também iniciaram uma investigação subaquática na área onde o cabo foi danificado. Nós entendemos a geografia que Finlândia, Suécia e Noruega, que não fazem parte da UE, são 3 países que, na essência, estão isolados do restante da Europa, porque, por terra, só podem chegar à Europa continental através do território da Rússia. E quando, de forma sistemática, ocorre o corte de cabos que garantem a comunicação entre o norte da Europa e o continente europeu, isso é um problema. E isso é algo que pode ser feito se você estiver se preparando para atacar o norte da Europa. No Escritório Nacional de Investigações da Finlândia, declararam que o incidente atual tem circunstâncias em comum e também diferenças em relação aos casos anteriores. Danos à infraestrutura submarina no Golfo da Finlândia.
Acredito que já está mais do que na hora do Tribunal Europeu mudar seus protocolos. O comportamento no Mar Báltico, tanto em relação aos petroleiros da Frota Sombra quanto aos incidentes em que cabos são cortados, não é uma menção casual, mas sim uma linha de ação deliberada e, portanto, é preciso combater isso. E quando vocês não combatem isso, acabam tendo repetições. Na manhã da última quarta-feira, na véspera do novo ano de 2026, a operadora finlandesa de telecomunicações Elisa detectou uma falha em seu cabo e informou as autoridades finlandesas sobre isso. A empresa também declarou que o dano de forma alguma afetou o funcionamento dos serviços e que todos eles foram redirecionados. A doutrina Gerasimov, a doutrina da guerra híbrida do general Gerasimov, foi anunciada ainda em 2007, ou melhor, tornada pública. Ela ganhou corpo real, justamente por meio de atividades no período após 2014. E, paralelamente à invasão em grande escala da Ucrânia, há ações da Rússia contra os países europeus. Os russos estão travando uma guerra híbrida contra a Europa. Vale ressaltar que há um ano ocorreram incidentes semelhantes com danos a cabos submarinos. Já havia ocorrido uma conexão entre a Finlândia e a Estônia. Grande sensação. O estado de Trump piorou drasticamente. O diagnóstico oculto do chefe da Casa Branca veio a público. A América está chocada. A carreira política do político pode terminar de forma dramática. Nuzes e Ucrioa começaram a falar sobre cenários de emergência com as eleições se aproximando. A Casa Branca está em crise. Ninguém estava preparado para isso. Os primeiros detalhes a seguir. Trump está à beira da morte? A mídia internacional publica informações sensacionais sobre a doença de Trump. Além disso, o próprio presidente do Zewale reconheceu os problemas de saúde. É o que escreve o The Wall Street Journal. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu que toma doses elevadas de aspirina, tem inchaço nos membros e enfrenta periodicamente dificuldades auditivas. No entanto, ele insiste que está em boa forma. Ele falava lá que o Biden já está meio velho, que ele já não está pronto, mas o próprio Trump também não está muito preparado para a presidência. Segundo Trump, ele toma diariamente muita aspirina para prevenir doenças cardiovasculares, apesar das recomendações dos médicos para reduzir a dose. Ele admitiu que isso leva ao aparecimento de hematomas, inclusive nas mãos, que às vezes precisam ser disfarçados com maquiagem. Ao mesmo tempo, ele se recusa a reduzir a dosagem, explicando que toma o medicamento há mais de 25 anos. O chefe da Casa Branca confirmou que usou meias de compressão por um tempo devido ao inchaço nos tornozelos, mas depois deixou de usá-las porque não gostou delas. Trump também às vezes tem problemas de audição. Os interlocutores precisam falar mais alto, especialmente durante eventos com muitas pessoas. O próprio Trump nega ter problemas auditivos graves e afirma que as dificuldades só surgem em ambientes barulhentos. O médico da Casa Branca declarou que o presidente está em excelente condição e totalmente apto para exercer as funções de chefe de Estado. De acordo com os resultados do ECG, a idade cardíaca de Trump foi estimada em 65 anos, embora ele tenha 79. Mas apesar de Trump e seu círculo negarem problemas sérios de saúde, os democratas pedem para não confiar nas garantias de Trump, pois ele pode não cumpri-las justamente por causa de seu estado de saúde. O Partido Democrata, eles veem isso como uma oportunidade de voltar ao poder. Ou seja, eles veem que seus oponentes, os republicanos, não correspondem às expectativas. E, consequentemente, eles começam a lançar teses do tipo: por que vocês confiam tanto nesse Trump? Vocês não veem que ele tem problemas de saúde. Problemas, e também com o Epstein, houve algumas histórias estranhas e ele, no geral, tem um círculo muito corrupto ao seu redor. Os especialistas associam a declaração democrata, provavelmente para destacar a incapacidade de Trump em decisões políticas complexas. Além disso, caiu significativamente a popularidade do presidente americano entre a população. A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entre os americanos da classe trabalhadora caiu para o nível mais baixo da história. A revista Newsweek aponta como motivo o fato de que os eleitores têm que lidar constantemente com problemas de acesso ao emprego. A publicação observa que essa situação pode influenciar o sucesso de seu partido nas eleições que acontecerão em 2026,
assim como determinar a segunda metade de sua presidência. De fato, Trump tem problemas de saúde, o que ele mesmo admitiu. E isso agora está jogando contra sua carreira política, já que se soma ao descontentamento dos americanos. E esta é uma oportunidade para os democratas aumentarem sua influência. Janeiro de 2025. Quando se tornou presidente, ele prometeu muita coisa. Ele prometeu fazer da América um grande país comigo. Ele disse que os preços iriam cair. Ele disse que não haveria inflação e coisas do gênero. Mas o ano de 2025 está chegando ao fim e as pessoas veem um quadro completamente diferente. E se em janeiro, fevereiro, março, talvez até abril, maio, havia grandes expectativas, mas por volta do meio de 2025 começou a surgir decepção na sociedade americana. Se Trump vai perder sua influência por causa disso, é difícil dizer. Mas o fato de ele não ter cumprido o que prometeu, pelo menos ao povo americano, prejudica seriamente suas posições políticas. Afinal, cada vez menos pessoas acreditam nele. Isso veio à tona justamente agora. A elite do Kremlin começou a rachar. Putin supostamente está preparando expurgos em grande escala. Até mesmo o ministro da Defesa, Belousov, está na lista para ser demitido. Em Moscou começa uma dura luta pelo trono sangrento. Figuras antigas estão voltando ao jogo. Shoigu está de volta ao campo. Enquanto isso, nos bastidores, há intrigas e conspirações de bastidores. Estão tentando enganar o ditador. Parece que os verdadeiros jogos vorazes começaram no Kremlin. Os primeiros detalhes agora mesmo. Belousov está de saída. Circulam rumores de que Putin quer substituir o ministro da Defesa. Andriy Romich, você está acrescentando? Não, está tudo indo. Conforme o plano. Muito dinâmico, eu diria. Valery Vassilievich estava à frente do ritmo que havia sido planejado anteriormente. De fato, em dezembro, atingimos o ritmo máximo de todo o ano. A questão toda é que o homem do bunker não está satisfeito com a lentidão. Andriy Belousov na questão da captura da região de Donetsk. De acordo com várias de nossas fontes no Kremlin, Vladimir Putin está insatisfeito com o fato de que Andriy Belousov não pode prometer a libertação total da DNR ainda este ano. Andriy Removich decepciona Vladimir Vladimirovich quando diz que dificilmente libertaremos a DNR antes de fevereiro-março de 2027. Ainda não há nenhuma decisão sobre o ministro da Defesa, mas recomendaríamos que Belousov refletisse sobre uma maior eficiência no trabalho, disse-nos uma fonte no Kremlin próxima ao presidente. Putin está insatisfeito com Belousov. Não é o primeiro mês. Um dos pregos no caixão da carreira ministerial de Belousov foi o fracasso da operação em Kupiansk. O agrupamento de tropas Zapad ocupou a cidade estrategicamente importante de Kupiansk, que o inimigo tenta sem sucesso retomar. A unidade do grupo Zapad escolheu a cidade de Kupiansk. Ou seja, é isso, terminaram completamente. Ou seja, a cidade está sob nosso controle. A cidade está sob controle das forças armadas da Ucrânia. Disseram a Putin que a Rússia avançava. Consequentemente, tudo isso cria uma imagem distorcida do que realmente é. E Putin, que se gabava diante de Trump, por exemplo, de sucessos militares, dizendo que estávamos avançando em algum lugar, na verdade, esses sucessos não existem. Claro, todo problema tem um sobrenome e o nome do professor, como se diz nesse caso. Toda derrota tem seu próprio pai. Putin não quer assumir essa função, mas é mais fácil transferi-la para... Com a situação em Kupiansk, Belousov tentou amenizar sua culpa diante de Putin e começou a falar sobre problemas na direção. Na verdade, não ajudou, mas foi o terror planejado contra a Ucrânia que salvou Belousov. Vladimir Vladimirovich rejeitou categoricamente a informação de que Kupiansk não é nossa. Ele recebia informações sobre os sucessos de Gerasimov e fazia declarações importantes sobre a cidade libertada. No relatório do ministro da Defesa, o presidente viu uma tentativa de desinformá-lo com um objetivo desconhecido. Para ser sincero, ele ficou muito irritado e quis imediatamente demitir Belousov, contou nossa fonte no Kremlin, familiarizada com a situação. Segundo ele, Belousov só manteve seu cargo graças ao ataque a Kiev que foi realizado no sábado. Vladimir Vladimirovich decidiu dar uma chance ao ministro que demonstra de forma tão marcante ao mundo inteiro o poder das forças armadas russas e realiza ataques importantes contra a capital do regime de Kiev. Para Belousov, de certa forma pode-se dizer que teve sorte. Mas não foi na semana passada, como se falava sobre a possível demissão de Belousov,
Nosso jogo para sacudir, para dar um novo impulso, mas nenhum novo impulso apareceu, como podemos ver. E eu acho que a substituição de Belousov, tecnicamente, talvez seja para que Putin não assuma pessoalmente a responsabilidade por esses fracassos. Canais próximos ao Kremlin escrevem que, enquanto Belousov está sendo preparado para sair, um velho criador de renas triunfa. Quero agradecer a Sergei Kozhegedovich Shoigu pelo que ele fez ao longo dos anos anteriores. Pela construção das Forças Armadas, por dar a elas uma nova aparência. O ex-ministro da Defesa, atual secretário do Conselho de Segurança, Sergei Shoigu, preparando um plano para retornar ao ministério. Os rumores sobre o descontentamento de Vladimir Vladimirovich com Belousov chegaram até Sergei Shoigu. Ele, apesar de várias tentativas fracassadas, não perdeu a esperança de voltar ao posto de ministro da Defesa. Sergei Kujugetovich está preparando seu próprio plano para uma escolha mais rápida da DNR. Já houve um assim no verão, mas Putin não o aceitou. A sério. E literalmente em algumas semanas ele o apresentará ao presidente. Sergei Kujugetovich está feliz em oferecer sua experiência militar nestes tempos difíceis. Não se esqueçam de que foi sob o ministro Shoigu que começou a SVO, foi realizada uma mobilização bem-sucedida. E muita coisa aconteceu. Acho que o presidente tirará conclusões sobre quem mais merece ocupar o cargo de ministro da Defesa. No entanto, mesmo essa gentileza e o esforço de Shoigu para retornar ao Ministério da Defesa dificilmente ajudarão. Afinal, se Shoigu fosse tão habilidoso, do ministério ele... Não teria realmente saído e, de fato, teria acontecido. Teria se suicidado pela janela, teria se jogado. Por isso não há confiança nele. Além disso, ele perdeu a autoridade no exército. E sem autoridade, como vocês entendem, lá não há muito o que fazer. Quanto a Belousov, tudo está claro em relação ao seu futuro profissional. Ele deixará o Ministério da Defesa. E ele não parece ser muito contrário a isso, porque chefiou o Ministério da Defesa a contragosto. Existem muitas cidades, existem galinhas azuis suficientes. Eles podem enviar à Federação Soviética, por exemplo. Lá está Valentina Matvienko, uma senhora idosa, já tem mais de 75 anos. Podem colocá-lo na cidade. Podem nomeá-lo como vice dela, para que ele a substitua em um ano. Ou seja, podem enviá-lo para a Duma estatal, por exemplo. Podem enviá-lo para o Conselho de Segurança, afinal, encontraram e inventaram um cargo de vice-presidente do Conselho de Segurança para Medvedev, então também vão inventar algo para Belousov. Pelo que entendi, Belousov, na verdade, não queria muito ir para o Ministério da Defesa. Ele veio, por assim dizer, de uma esfera mais científica, acadêmica, acabou sendo puxado para lá, e essa não é a área dele, e provavelmente ele entendia muito bem que todos os problemas iriam recair sobre ele. O futuro da liderança do Ministério da Defesa dependerá do chefe do Estado-Maior da Rússia, Valery Gerasimov. Segundo especialistas e analistas, ele é praticamente o único militar em quem Putin confia. Sim, ele também mentiu sobre Kupiansk, mas é um cão fiel. Valery Vasilievich, o relatório foi aceito, obrigado. Situação na linha de contato de combate. Entendido? Então é justamente Gerasimov quem irá sugerir a Putin os candidatos ao cargo de novo ministro da Defesa. Provavelmente será uma pessoa muito próxima e de confiança a Putin, algum ajudante direto dele, ou alguém que, na verdade, será expressamente recomendado pelo próprio Gerasimov, um nome de grande influência. Gerasimov é o mais confiável entre os personagens militares para Putin, porque ele não apoiou Putin Prigozhin. E nós sabemos que Popov e outros generais tiveram contato com Prigozhin. Isso foi o golpe mais forte para Putin. Ele se sentiu vulnerável, pois o exército não estava do seu lado. Por isso ele precisa de um apoio no exército. Ele acredita que, na verdade, Gerasimov não é um mau militar. Ainda não está claro quem será o próximo ministro da Defesa da Rússia, mas pode-se dizer com certeza que Shoigu não vai desistir de tentar ficar mais próximo do poder. Com isso, encerramos esta edição. Continuamos acompanhando em tempo real os acontecimentos mais relevantes para contar tudo a vocês em primeira mão. Não se esqueça de se inscrever. Até a próxima!